Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade à nossa aula de A Igreja do Deus Vivo, né? Curso Bíblico Popular sobre a Verdadeira Igreja de Cristo, de Frei Batistini. Já estamos na lição 16, que é o título seguinte: A Verdadeira Igreja de Jesus Cristo. A origem da Igreja de Jesus, origem do povo de Deus. Deus criou o homem e a mulher para a felicidade. Gênesis 2:8. Deus criou os primeiros homens à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Semelhança do homem com Deus. Deus é puríssimo espírito. Deus é Pai. Deus é amor. Em todo ser humano há como que um vestígio, um rastro desses atributos de Deus. Deus é uno e trino. Uno na essência divina e trino nas pessoas. Em Deus, então, há família, há comunidade, há comunhão infinita dos bens infinitos. Quebra do plano de Deus. Deus impõe ao homem uma condição. Como Criador e Senhor, Deus podia fazê-lo e o fez. Esta condição é a submissão do ser humano a Deus, seu Criador e Senhor. Eis a condição. Podes comer do fruto de toda a árvore do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que deles comeres, morrerás. Gênesis 2:16-17. Com esta condição, Deus quer que o homem o reconheça como o único Criador e Senhor. Qual foi exatamente o conteúdo da condição? Ninguém sabe. Falha do homem. O homem não se submeteu a Deus, não obedeceu, rebelou-se. Foi o orgulho e egoísmo dos primeiros homens que causou a queda e a rebelião contra Deus. Deus, com suas tristes consequências para toda a humanidade. Gênesis 3:1-20. Consequência da rebelião do homem contra Deus. A rebelião dos primeiros pais se chama pecado original. Eis as consequências desse pecado. Foram afastados da intimidade com o Criador. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden. Gênesis 3:23. Veio o isolamento, a tristeza, o suor, a morte. Começou a corrida da humanidade para o abismo. Caim matou seu irmão Abel. Foi o primeiro fratricídio. Gênesis 4:8. O dilúvio, castigo de Deus pelas aberrações da humanidade. Gênesis 6:5-22 e 7:1-24. Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo. Gênesis 19:23-25. Confusão na Torre de Babel. Gênesis 11:1-9. Guerras, ódio, confusões e medos. É a consequência da falta de submissão a Deus, Criador e Senhor. É a consequência do pecado, da rebelião contra Deus. É o afastamento da criatura do seu Criador. Conclusão. O inferno é a eternização deste estado de afastamento de Deus. O inferno é a falta de submissão a Deus Criador. O inferno é o eterno isolamento, o eterno afastamento e a eterna solidão. É a eterna falta de Deus, que é Pai e amor. Lição número 17. A reconstrução. Deus, na sua infinita bondade e inteligência, não abandonou a humanidade à deriva do seu egoísmo e do seu orgulho, mas, desde a queda da humanidade, estendeu-lhe sua mão poderosa para erguer os homens, fazendo com eles diversas alianças, até selar eternamente a sua aliança com a humanidade por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Promessas e alianças de Deus no Antigo Testamento. A promessa de Deus que mandará um Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse a serpente, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá cabeças. Gênesis 3:15. Da segunda Eva, Maria, nasce Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o grande restaurador da ordem primitiva da graça. Deus fez aliança com Noé. O arco-íris foi o sinal desta aliança.
Ponha o meu arco-íris nas nuvens para que seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 12 a 13. A aliança de Deus com Abraão. Farei de ti um grande povo, multiplicarei tua descendência como o pó da terra. Gênesis 12, 13 e 14, 16. Deus selou a antiga aliança com seu povo por meio de Moisés. Moisés tomou do sangue e aspergiu com ele o povo e disse: Eis o sangue da aliança que o Senhor fez conosco sobre todas essas palavras. Êxodo 24, 8 e Hebreu 9, 20. Estes pactos, estas alianças antigas, eram apenas uma preparação para a única e eterna aliança selada com o sangue de Cristo. De fato, Deus, através de Jeremias, já havia anunciado esta nova aliança. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá um pacto novo, não como um pacto que fiz com seus pais. Jeremias 31, 31 a 34. A nova e eterna aliança de Deus com o novo povo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14, 17. O Verbo é Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez carne e derramou seu sangue para a nossa redenção. É com este sangue que se assinou para sempre o tratado de amizade entre Deus e a nova humanidade, que nasceu levada e batizada nesse sangue divino. Em Cristo, pelo seu sangue, temos a redenção e remissão dos pecados. Efésios 1, 7. Tomou depois o cálice, deu graças e passou, dizendo: Bebei todos dele por isso, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança derramado por muitos, em remissão dos pecados. Mateus 26, 26 a 28 e Marcos 14, 22 a 24. O sangue da aliança derramado por muitos. De fato, Jesus derramou seu sangue divino até a última gota no Calvário. Mas aquele sangue caído no chão poeirento do Calvário fez brotar, deu origem a uma nova humanidade, a um novo povo, o povo de Deus batizado, lavado naquele sangue. Este novo povo é a Igreja de Jesus Cristo. Conclusão: todo homem batizado é membro do novo povo de Deus, a Igreja. Entre Deus e a Igreja há um pacto, uma aliança. Esta aliança é eterna e infinita, pois foi assinada com o sangue de Jesus. Pense você, cristão, o quanto vale e quanto custou ao Pai o sangue de seu Filho. Obrigado, Senhor. 18ª lição: nomes e conceitos da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Eclésia é a palavra grega que significa união, reunião, assembleia religiosa do povo de Deus. Nos primeiros séculos do cristianismo, igreja significava reunião dos fiéis para celebrar os mistérios, isto é, a Santa Missa. Depois do século IV, a palavra igreja passou a indicar também o edifício onde os fiéis se reuniam para celebrar os mistérios, o santo sacrifício da missa. Nomes da igreja que se encontram na Bíblia: Povo de Deus, Atos 3, 25, 26. Reino de Deus, Atos 20, 28. Gálatas 3, 27. Mateus 13, 23 a 30. Colossenses 3, 11. Jerusalém Celeste, Gálatas 4, 22 a 27. Esposa de Cristo, Efésios 5, 23 a 25. 2 Coríntios 11, 2. Corpo de Cristo, Atos 4, 11. Mateus 16, 18. Casa de Deus, 1 Timóteo 3, 15. Hebreus 3, de 5 a 6. 1 Pedro 4, 17. Templo de Deus, 1 Coríntios 3, 16. Outros nomes: Corpo Místico de Cristo. A igreja é Cristo continuado na história. A igreja é sacramento da salvação. Conceitos da igreja. A igreja de Jesus Cristo é o povo de Deus em marcha para a casa do Pai. Fazem parte do povo de Deus que são batizados. O batismo nos transforma em filhos adotivos de Deus, pois nos comunica a vida de Deus participada. Esta vida divina se chama graça. Visão integral da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, na sua totalidade, abrange 3 estágios. Igreja triunfante, formada por todos que já alcançaram a casa do Pai e gozam do amor de Deus face a face. Igreja padecente, formada por todos que estão se purificando no purgatório antes de entrar na glória do céu.
e a igreja militante, formada por todos os batizados que ainda labutam neste mundo na prática do bem e dos ensinamentos do fundador Cristo Jesus. Igreja visível e a igreja invisível, alma e corpo da igreja. A igreja de Jesus se compõe de dois elementos bem distintos: elemento visível ou corpo da igreja, formado pelas pessoas que professam a mesma fé, recebem o mesmo sacramento e obedecem à mesma e única autoridade, o Papa. Estes são os católicos. Formam a única e autêntica igreja fundada por Jesus Cristo. Não fazem parte desta igreja todos os que não são católicos, os que não obedecem à autoridade do vigário de Cristo, o Papa. Elemento invisível ou alma da igreja, formado por todos os que são batizados validamente, que vivem na graça, isto é, na amizade íntima com Deus, e por todos que receberam a graça da redenção por meios extraordinários que a Deus não faltam, pois Deus não pode afastar de si as pessoas retas que vivem conforme sua consciência de acordo com a lei natural, mas que estão fora ou longe de qualquer contato com a doutrina da salvação. Conclusão: se você pertence à única e verdadeira Igreja de Jesus, a Igreja Católica, sinta-se feliz e agradeça a Deus, pois esta, como que dentro daquele navio divino, infalivelmente alcançará o porto da eternidade. 19ª lição. A Igreja segundo o Concílio Vaticano II. Reportamos-nos aqui ao número 8 da Lumen Gentium, que admiravelmente define na sua totalidade o mistério da Igreja. O único mediador, Cristo, constituiu e incessantemente sustenta aqui na terra sua Santa Igreja, comunidade de fé, esperança e caridade, com organismo visível pela qual difunde a verdade e a graça a todos, mas a sociedade provida de órgãos hierárquicos e o corpo misto de Cristo, a Assembleia visível e a comunidade espiritual. A Igreja terrestre e a Igreja enriquecida de bens celestes não devem ser consideradas duas coisas, mas foram uma só realidade, complexa em que se funde o elemento divino e humano. Esta é a única Igreja de Cristo que nos símbolos confessamos una, santa, católica e apostólica, que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para apacentar, João 21:17, e confiou a ele e aos demais apóstolos para a propagar e reger, Mateus 28:18, levantando-a para sempre como coluna e fundamento da verdade, 1 Coríntios 3:15. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de São Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua visível abertura, se encontrem vários elementos de santificação e de verdade. Segundo o concílio, a igreja é formada de dois elementos. O elemento divino é a doutrina santa e infalível de Jesus Cristo e os sacramentos, que comunicam o elemento humano à vida divina para santificá-lo. E o elemento humano são as pessoas batizadas sujeitas ainda a muitas misérias e pecados, perigos e fragilidade. Somos nós mesmos, que porém, por meio de um elemento divino, doutrina e sacramentos, somos transformados em filhos adotivos de Deus e irmãos em Jesus Cristo através da graça. Assim, constituímos a Igreja, povo santo de Deus. A Igreja de Jesus Cristo é, então, a união desses dois elementos essenciais. Por isso, a Igreja de Jesus é santa e pecadora. Santa na doutrina e nos sacramentos, pecadora nos seus membros. Infalível e falível. Infalível na doutrina e falível nos membros. Invencível e vencível. Eterna e no tempo. Conclusão: a Igreja é Cristo continuado na história e no tempo para salvar os homens de toda época e de toda raça.
Eu, você somos igreja, somos o Cristo continuário no nosso tempo, no nosso dia, no nosso espaço, na nossa comunidade. Temos que nos preocupar com a salvação do irmão. 20ª lição. Jesus começa a fundação de sua igreja. Nasce o povo de Deus. Com a idade de 30 anos, Jesus saiu de casa e começou a revelar com palavras e atos que ele era o Filho de Deus. A primeira coisa que fez foi formar um grupo de amigos. Chamou um por um pelo nome: Pedro, João, Tiago, André, Judas. Formou um grupinho bem entrosado, começou a instruí-los e a ensinar-lhes as coisas de seu pai. Foi uma verdadeira escola que durou cerca de 3 anos. Começou chamando-os de amigos e depois de irmãos. Com este grupo, Jesus começou um novo estilo de vida. A vida em comunidade. É como uma nova família. Todos se entendem, se amam, se ajudam, rezam juntos. É a igreja que começa. É o novo povo de Deus que começa. Dentro desse grupo, escolheu um chefe, Pedro, ao qual deu poderes especiais, uma autoridade especial sobre os outros. Abramos a Bíblia. Jesus chamou um por um. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixando as redes, seguiram-no. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando as redes no barco. Logo chamou a eles, deixando-o pai Zebedeu com os empregados, seguiram-no. Marcos 1:16-20. E tornou a sair para a beira do mar. Viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. Ele disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Marcos 2:13-14. Depois disso, ele andava por cidades e aldeias pregando, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Lucas 8:1-3. Subiu Jesus ao monte e chamou a si os que quis, e eles foram para junto dele. E constituiu 12 deles para andarem com ele e para os mandar pregar e para que tivessem poder de expulsar os demônios. Marcos 3:13-15, Mateus 10:1-4 e Lucas 6:12-16. Jesus escolhe Pedro como chefe supremo do grupo, dando-lhe poderes sobre todos. Disse Jesus a Simão Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado também nos céus. Mateus 16:13-19. Conclusão. Está formado o grupo, a pequena comunidade. Esta comunidade tem um chefe que deverá resolver todos os problemas que surgirem entre eles. É o começo da igreja. Jesus os formou, instruiu-lhes, deu-lhes seus poderes e os mandou pelo mundo, dizendo: pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Esta igreja que Jesus fundou, que se espalhou no mundo inteiro e que atualmente é a maior organização do mundo, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Única e autêntica, que através dos tempos, sem mudar sua doutrina, vive e continua pregando a boa nova, batizando e fazendo de toda criatura um filho de Deus. Você que pertence a esta igreja está trabalhando para o bem dela. Lição de número 21. Jesus confere os grandes poderes à sua igreja. Os grandes poderes que Jesus possuía os conferiu aos apóstolos. Poder de transformar o pão em vinho em seu corpo e sangue, que é o santo sacrifício da missa. Poder de perdoar os pecados. Poder de ensinar a sua doutrina, que é o Evangelho. Jesus confere aos apóstolos o poder de celebrar
a missa. Tomou o pão, deu graças partindo e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19 e 20. Com estas últimas palavras, Jesus confere aos apóstolos o poder de transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue e oferecer a Deus este sacrifício. É a Santa Missa. Os apóstolos passaram este poder aos outros discípulos e assim até nós. E nós temos Jesus na hóstia como alimento espiritual. Estarei convosco até o fim dos séculos. Mateus 28, 19. E ele está vivo e verdadeiro, como quando andava pela Palestina pregando, consolando, curando e dando forças. Jesus confere aos apóstolos o poder de perdoar pecados. E Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e lhe disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiveres lhes serão retidos. João 20, 19 a 23. Este poder é igual àquele quando Jesus dizia aos pecadores: Vai em paz, teus pecados te são perdoados. A Igreja Cristo continuado na história. Este poder existe na Igreja de Jesus até hoje. As seitas que não têm este poder não são de Jesus. Jesus confere o poder de pregar e ensinar. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois de ensinar a todos a gente, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a observar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 16 e 20 e Marcos 16, 14 a 20. O poder de ensinar e pregar o Evangelho é um poder oficial que ele entregou à Igreja oficialmente. É uma missão e um poder que só é conferido à Igreja. E ninguém pode ter esse direito se não lhe for concedido pela Igreja de Jesus. Os que pregam o Evangelho sem ter recebido este poder geram confusão e anarquia, como acontece fora da Igreja de Jesus. Um exemplo, as seitas protestantes e outras demais. Antes de mandá-los pelo mundo, Jesus lhe promete o Espírito Santo para confirmá-lo na sua missão. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro confortador, o Espírito Santo, e vos recordará tudo o que vos disse. João 14, 16 a 17. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então, como que uma espécie de língua de fogo que se repartiam e passaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Atos 2, de 2 a 4. Conclusão. Assim preparados, instruídos, munidos de poder e cheios do Espírito Santo, os apóstolos foram pelo mundo pregando, batizando, ensinando, perdoando os pecados e celebrando os mistérios, a Santa Missa. Construindo a igreja, o novo povo de Deus. Hoje, esta igreja está presente em todo o recanto da terra. Os poderes de celebrar a missa, perdoar os pecados e pregar o evangelho continua sempre, mas só na Igreja Católica, porque é a única igreja de Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos amados irmãos, vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos dar a lição de 22 em diante. Um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.